Eu gostaria de fazer duas leituras breves antes da gente começar. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, até o versículo 31. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eu sou suspeito para falar, eu estou no terceiro, né? Mas eu tenho sido muito abençoado por Deus, graças a Deus. E é interessante ver como que nas Escrituras, filhos são bênçãos de Deus. E hoje o tema que eu trago nessa breve palestra, e depois a gente abre para um espaço de perguntas, eu quero que vocês realmente tragam questionamentos para a gente poder desenvolver mais esses temas, mas é um tema muito triste, porém muito contemporâneo, que é o tema do aborto. Conhecido esse tema com o lançamento do livro Extermínio da Manhã, que é uma resposta a um artigo abortista, de uma abortista que defendia o direito das pessoas matarem seus filhos até 12 semanas. E aí eu me pergunto, quando foi que nós paramos de gostar dos nossos filhos? Quando foi que ter filho ficou ruim? Quando isso virou um problema e não mais uma bênção? Então, essas perguntas são as que eu trago para nós começarmos. E para contextualizar, do que estamos falando afinal? O que é defender o aborto? Toda a questão do aborto, e isso eu tenho estudado de várias perspectivas, teológica, filosófica, histórica, no fim das contas, toda a questão do aborto se resume a uma simples pergunta. Muito simples. Mas é a pergunta crucial. A partir de que momento nós podemos matar aquelas pessoas que nos desagradam? É só essa pergunta que basta responder. Uns falarão que nós podemos matar a pessoa de acordo, talvez no passado, não tão distante assim, de acordo com a sua etnia. Outros falarão que podemos matar alguém de acordo com sua classe social. Outros dirão que é de acordo com a sua nacionalidade, em tempos de guerra. E há aqueles que dizem que podemos matar pessoas que nos desagradam no momento em que elas são mais indefesas, mais novas, mais repletas de potencialidade, e em que toda uma vida está à frente delas. Essas pessoas são os abortistas. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A partir de que momento podemos matar quem nos desagrada? Porque, afinal de contas, é isso do que a gente está falando. Muitos argumentos serão lançados contra essa ideia e contra a ideia de você valorizar a vida dos nossos filhos, valorizar a vida da geração da manhã. Nós teremos a oportunidade de ver alguns desses argumentos e ver o que é verdade e o que é mentira em toda essa conversa, que aí está bem em evidência nos dias de hoje. Para começar, eu acho importante a gente falar um pouquinho da história do abortismo no mundo. E uma figura que não tem como nós ignorarmos é a senhora Margaret Sanger. A senhora Margaret Sanger, ela foi uma estudiosa do século passado, e ela foi criadora da
empresa internacional Planned Parenthood. Seria uma tradução aproximada, planejamento familiar. A Planned Parenthood, ou planejamento familiar, ela é uma das maiores empresas abortistas do planeta Terra. Por ano, eles faturam bilhões de dólares. Tudo isso ganho, em grande parte, com o sangue de crianças. Eles também já foram envolvidos em venda de órgãos fetais abortados nos Estados Unidos, nos anos recentes. Então, são pessoas que realmente fazem o mercado da morte e ganham bilhões por conta disso. Um outro detalhe, a Planned Parenthood nasceu na época em que a eugenia estava em alta nos Estados Unidos e no mundo. Naquela época, Margaret Sanger era bem clara. Ela escondia um pouco essas frases que ela dizia, mas ela deixava isso bem claro em sua obra acadêmica e falava que, na verdade, o que todo mundo queria era acabar com os filhos das mulheres negras, débeis mentais e incapazes para a vida útil em sociedade. Ela usava o aborto como uma desculpa e uma ferramenta para eugenia e extermínio racial. Nossa, Hélio, mas isso ficou no passado. Será? Teve uma denúncia também bem recente de pessoas que ligaram para a Planned Parenthood e ofereceram alguma quantia, alguns milhares de dólares, com a condição de que fosse utilizado para o aborto de filhos de mulheres negras norte-americanas. A Planned Parenthood aceitou. Então, ela nasce num contexto de eugenia, de pureza, de purificação racial. Margaret Sanger criou um movimento eugênico que, inclusive, inspirou Adolf Hitler e todo o movimento nazista e toda a medicina que utilizou o conhecimento do homem para extermínio de povos inteiros. Essa é a história do aborto. A Planned Parenthood existe até hoje. Ela criou, inclusive, um instituto chamado Guttmacher, ou Guttmacher, depende da pronúncia, mas é um instituto de pesquisas que funciona para tentar produzir artigos a nível internacional para justificar o aborto. Até hoje, o Instituto Guttmacher existe, produz artigos que são utilizados por ONGs brasileiras e ONGs internacionais que ganham milhões de dólares todos os anos para defender o aborto e tentar liberar o aborto. A gente teve recentemente uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal do Brasil, em que várias dessas ONGs abortistas internacionais, fomentadas com milhões de dólares, vieram defender a indústria do aborto, vieram legalizar o aborto, a princípio até a 12ª semana, mas nunca termina aí. Então é disso que nós estamos falando, de uma tentativa sistemática de legalizar o aborto. Por que alguém faria isso? Por diversas razões. Uma delas, dinheiro. O aborto gera um mercado bilionário. E o Brasil é um mercado que ainda se encontra fechado, para a infelicidade de muitos abortistas e aborteiros, que é quem faz o aborto. É um mercado milionário cujo povo não concorda com o aborto em sua expressiva maioria, um povo cristão em sua maioria, e mesmo os que não são cristãos são muitas vezes totalmente contrários ao aborto e valorizam a vida humana. Isso está entranhado em nossa cultura, mas é um mercado em potencial. E há toda uma movimentação de mídia, de ONG, de grandes lideranças, de atores e atrizes globais, entre outros, para tentar te convencer que matar o seu filho é muito bom e que você pode matá-lo dentro do útero materno no momento em que ele é mais indefeso, mais dependente e mais inocente, dentro do útero da própria mãe. E eles acham que isso é uma coisa boa a ser almejada. Mas eles vão trazer vários argumentos. Antes de passar para esses argumentos, eu também preciso contar outra história, que começou em trevas tão profundas como a história da Margaret Sanger, mas essa história mudou. Bernard Nathanson, ele foi responsável, direto e indireto, por cerca de 75 mil abortos. Ele era conhecido como o rei do aborto no século passado. E ele esteve envolvido com movimentos de feministas radicais e marxistas culturais para tentar legalizar o aborto e criar toda uma terminologia para deixar o aborto agradável. Vocês já ouviram falar de direito de decidir? Bernard Nathanson foi um dos homens que criou essa expressão. Direitos reprodutivos, dignidade sexual,
todos esses nomes não surgiram do nada. Todos esses nomes são obras de engenharia social e muitos deles foram criados por Bernard Nathanson, que foi responsável diretamente por cerca de 3.500 abortos, se eu não me engano, e ele chefiou uma clínica de aborto, e eram mais de 70 mil abortos que ele tinha responsabilidade sobre eles. Bernard Nathanson era um judeu secular, ele não acreditava em Yahvé. Ele pediu para abortar o primeiro filho dele, né, a namoradinha que ele tinha, a engravidou, não casou com ela, engravidou ela de forma completamente irregular, abandonou-a depois, pediu para abortar o primeiro filho e ele pessoalmente abortou o segundo filho dele. Ele foi lá e sujou a mão dele de sangue no próprio filho dele. E um dia surgiu uma coisa chamada ultrassonografia. Quem de vocês já fez ultrassom, levanta a mão. Tem até um amigo, um colega lá que é especialista em ultrassom. E aí a gente vai lá, leva a Joana e a gente vê, né, o Andrezinho mexendo lá dentro, é uma festa, é uma alegria. Isso é o normal. Mas naquela época não se tinha isso. Se abortava meio que às cegas, né? E ele resolveu, caiu na bobeira, entre aspas, de botar o ultrassom durante o aborto que ele estava fazendo. E quando ele viu o feto se mexendo, como se ele tentasse escapulir da sonda, diz ele que ele sentiu um mal-estar profundo. Alguma coisa ali mexeu dentro dele e ele sentiu que aquilo não era muito adequado. Naquela época, ele não acreditava na sacralidade da vida. Os dias foram passando, ele já não queria mais fazer aborto. Passou mais tempo, ele já queria largar completamente aquela situação de defender o aborto. Eu sei que passou mais tempo, ele teve uma experiência religiosa e ele se tornou ativo no movimento pró-vida e virou inimigo, entre aspas, né, daqueles que antes ele apoiava. Então ele virou completamente a vida dele. Não foi por motivos religiosos a princípio, porque ele teve uma conversão religiosa depois. Mas ele mudou de opinião porque ele viu e teve certeza que ali dentro do útero era um ser vivo que habitava. E ele viu isso no ultrassom. Então não é nem para falar que ele se converteu, aconteceu alguma coisa, uma experiência religiosa, ele mudou de opinião. Ele só viu que ali tinha um ser vivo. E ele pensou, bem, eu sou médico. Meu juramento é tratar de seres vivos, pessoas. Aqui eu estou vendo que tem uma pessoa. Ele não conseguiu coincidir isso de uma forma, tornar isso coerente na cabeça dele. E de rei do aborto, ele se tornou um dos maiores defensores da vida humana nos Estados Unidos e um dos grandes membros do movimento pró-vida internacional. É uma história que começou em trevas igual a Margaret Sanger, mas ela terminou em uma situação bem diferente. E agora, depois de falar desse contexto histórico, para a gente entender um pouquinho do que está por trás do aborto no mundo inteiro, do mercado bilionário do aborto, a gente precisa falar sobre algumas verdades e algumas mentiras. Primeira grande questão que a gente escuta muitas vezes é que o feto, o embrião, o zigoto é um amontoado de células. Alguém já ouviu falar disso? Levanta a mão só para ter uma ideia. É só um amontoado de células, né? Bem, quem vai estudar embriologia, aqui tem um especialista na área, né? Sabe muito bem que não é um punhado de células. Aliás, uma célula humana isolada ela tem uma complexidade maior do que o aparelho mais complexo que a gente consegue desenvolver no mundo inteiro. Aquelas células que estão ali, elas têm uma complexidade gigantesca. Elas interagem entre si com inúmeras reações químicas, extremamente delicadas, complexas. Enfim, é um ser vivo, ele possui autonomia para crescer, para se desenvolver no ambiente certo, é claro, possui um código genético diferente da mãe, tem todos os elementos ali dentro que estão preparando aquele novo ser humano para crescer e se tornar um adulto. Inegavelmente é um ser humano, não vai virar uma samambaia, não vai virar um tatu, uma arara, é um ser humano que o feto vai virar, já é um ser humano e vai virar um ser humano adulto. Então essa história de falar que é um punhado de células, ela não bate. Punhado de células, eu até brinco, é quando você arranca uma cutícula, raspa a bochecha por dentro, sai as células da bochecha. Isso é um punhado de células. Um embrião não é um punhado de células.
Ele é extremamente complexo. Muitas pessoas vão falar também que a gente precisa experimentar com células-tronco fetais. Nós já utilizamos, inclusive, células-tronco fetais para fazer vacina. Então, se você considerar que mesmo que seja uma vida humana, você não precisa defendê-la, porque você precisa dela para fazer pesquisa e beneficiar seres adultos, nós caímos em vários problemas. Primeiro problema, desde quando a gente pode matar um ser humano para beneficiar outro? Algumas pessoas já fizeram isso na Segunda Guerra Mundial, no nazismo, no comunismo. Acho que a gente não precisa voltar para isso, para esse pesadelo. Mas isso é o que muita gente prega. Muita gente vai falar, mas células-tronco foram utilizadas para fazer vacina. Sim, no passado, muitas células-tronco foram utilizadas, inclusive de abortos espontâneos, que não foram intencionais. Você pode utilizar essas células de aborto espontâneo. Mas tem um outro detalhe, só porque alguém fez uma coisa errada no passado, e nós usufruímos alguma coisa daquilo, não quer dizer que temos que continuar fazendo a mesma coisa errada. Vamos supor que os nazistas descobriram, nos seus experimentos horríveis, que uma coisa que hoje ajuda a gente na saúde. Quer dizer que a gente tem que continuar utilizando os métodos dos nazistas? Uma coisa não leva a outra. E, por fim, o que se tem de mais avançado e melhor na medicina, em termos de células-tronco, é em células-tronco de adulto, não é em células-tronco fetais. Na verdade, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele liberou pesquisa em células-tronco fetais com base numa esperança de que daria melhor resultado. Mas o que a gente observa em algumas publicações internacionais é que a célula-tronco fetal ela é tão poderosa, ela tem uma capacidade tão grande de virar tantas coisas diferentes, que inclusive ela dá câncer na pessoa que tem uma aplicação de célula-tronco fetal. Então ela tem um potencial de complicação grande também. E você não consegue ainda controlar. E hoje em dia já se tem tecnologia para pegar uma célula de adulto nossa e fazê-la regredir ao estágio embrionário. Então a gente já tem pesquisado isso. Se nós conseguimos soluções éticas, para que a gente vai arriscar uma solução antiética utilizando a vida do ser humano? Uma outra situação, a legalização faz aumentar a prática do aborto. Normalmente, quem defende a legalização do aborto fala assim, eu não sou contra o aborto. Eu não sou contra o aborto, mas só que você vê no mundo inteiro que quando você proíbe, aumenta o número de abortos, e quando você legaliza, diminui. Vocês entenderam a lógica disso? Pois é, porque não tem lógica, né? Não tem lógica mesmo. O que acontece em todas as casuísticas, né, no mundo inteiro, é que quando você libera, você tem um crescimento exponencial do número de abortos durante anos. Durante 10 anos há um crescimento contínuo. Muitas pessoas falam, mas cresceu porque estava lá escondido, ninguém contava que tinha abortado e ficava por isso mesmo. Não, então era para no ano seguinte já dar o número real e depois diminuir. Não é isso que aconteceu nos Estados Unidos, na União Soviética, em nenhum país praticamente. Você legaliza, começa a subir o número de abortos, sequencialmente, de forma exponencial. O que aconteceu, e uma bioeticista na audiência pública falou de questões relacionadas a legalizar e diminuir o número de aborto, é que lançaram uma pesquisa falando que lá nos Estados Unidos, com a legalização do aborto, você tem um número diminuindo. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Guttmacher, da Planned Parenthood. Só aí já é um problema. Segundo detalhe, o aborto nos Estados Unidos foi legalizado na década de 70. Esse estudo começa a avaliar os casos na década de 90. Tem um problema aí. Eles simplesmente começaram a avaliar os casos de aborto depois da ascensão, no momento em que a natalidade do país já estava em queda. Que as mulheres estavam tendo menos fertilidade, tendo menos filhos. Aí fica fácil falar que diminui. Só que eles não contaram isso direito na defesa da legalização. Então, legalizar aborto aumenta o número de abortos. Isso é uma questão matemática. Mas a pessoa mal intencionada ou mal informada, ela te dirá que não. Muitas vezes a pessoa fala, o embrião e o feto nem são seres humanos ainda. Mentira. Claramente são seres humanos, inclusive os maiores bioeticistas abortistas do mundo
tá? O Tolley, Peter Singer e vários outros, que são abortistas, eles defendem o aborto. Eles defendem e falam claramente, nós estamos defendendo a morte de seres humanos. A gente só acredita que não sejam pessoas, que você pode matá-los, porque eles não valem tanto quanto um ser humano adulto. E aí a gente entra num terreno perigoso. Então quer dizer que a gente tem um ser humano que a gente pode falar que ele não é pessoa, e não sendo pessoa eu posso matá-lo. Isso para mim é uma arbitrariedade terrível. A gente sai da ciência, sai da teologia, sai de toda a base racional da nossa sociedade e vai para o voluntarismo puro. Eu acho que não é pessoa a partir dessa época, a partir daquela. Eu acho que para ser pessoa precisa ter isso, precisa ter aquilo. Bem, na base do eu acho, poder matar alguém é muito complicado. O fato é que são seres humanos com código genético próprio e isso é irrecusável. Isso também é uma outra mentira. Milhares de mulheres morrem todos os anos por aborto. E toda vez que eu faço essa pergunta, boa parte das pessoas que me escutam erram por alguns zeros, assim. Mas a gente pode tentar, né? Quem acha que por ano no Brasil, eu peço que vocês levantem a mão, ninguém vai aparecer na filmagem, vocês podem ficar sem ficar com vergonha de levantar a mão. Quem acha que morre mais de 100 mil mulheres por aborto todos os anos no Brasil, levanta a mão, só para ter uma ideia. 100 mil mulheres. Quem acha que morrem mais de 200 mil mulheres, levantem a mão. 300 mil mulheres, levantem a mão. Então tá, 50 mil mulheres ou mais, levantem a mão. 10 mil mulheres ou mais, levantem a mão. Então, na verdade, há uma suspeita, em dados difíceis de serem obtidos, tá? Que ocorram por ano no Brasil, isso é uma estimativa muito chutada para cima, tá? Em média, 150 mil abortos. Ocorram, tá? Ocorram. Não é que morrem essas pessoas. Agora, o que nós temos de base de dados é que morrem por todas as causas de aborto no Brasil por ano, nos últimos anos, entre 110 e 150, 160 mulheres em média. Todas as causas, aborto espontâneo, aborto traumático, aborto causado, todas as causas de aborto. Comprovadamente, morte por aborto causado, relatado, se eu não me engano, 12 casos, por ano. Por ano. Cada morte é uma tragédia, mas morre mais gente afogada em piscina dentro de casa do que gente por causa de aborto. A gente tem que ser bem claro nisso. Tá? Isso é uma casuística oficial. Ah, Hélio, mas tem muita gente que tenta abortar, chega lá e conta diferente. Sim, se a gente pegar todos os casos que morreram e tentar jogar, todo mundo está contando mentira. Todo mundo chegou lá contando mentira, vão considerar que todo mundo está abortando escondido. Vai dar 40 e poucos, 50 e poucos casos. Nossa, Hélio, mas está subnotificado. Aí tem um patologista aqui para me puxar a orelha ali, que é o doutor Maurício, ele me puxa a orelha se eu falar errado. Mas você detectar que a morte é por aborto não é difícil. Para um patologista, para um médico do DML, é fácil. Você percebe que houve ali um processo hemorrágico, um processo patológico, alguma coisa interferiu ali, uma causa externa, e levou ao aborto. Pode ser espontâneo, pode ser causado. Ah, não, Hélio, mas as pessoas não notificam, não, tem que notificar. Né? Um patologista, um perito, um médico legal, ele jamais iria notificar uma coisa falseando. Ele não é doido, ele vai preso se ele fizer isso. A carteira de médico dele é cassada. Não tem jeito, né? Ah, Hélio, não, mas então não deve estar aparecendo essas pessoas, elas vão ser enterradas direta. Não tem jeito. Toda vez que alguém morre, e quem já teve isso na família sabe muito bem, a gente precisa ter uma declaração de óbito. Essa declaração de óbito, o médico só assina se ela é de morte natural. Aborto, hemorragia, causa desconhecida, são causas externas. Causas externas a gente é obrigado a mandar para o DML. Não tem jeito. Só se você descobrisse por aí uma casuística de milhares de mulheres desaparecidas, coisa que não existe essa casuística.
Então, na realidade, estamos falando de poucas dezenas. Cada uma é uma tragédia. Mas você falar que milhares de mulheres morrem por causa de aborto, como foi falado, inclusive, por representantes do Ministério da Saúde, isso precisa ficar bem claro, é mentira, é desinformação, é má fé. E são essas pessoas que estão no governo do país cuidando da nossa saúde. Isso é má fé. É mentira, é engano. Quem falou isso não estudou para falar ou está reproduzindo informação falsa e mentirosa com segundas intenções ideológicas ou econômicas. Não tem uma outra conclusão que a gente pode tirar. E quando alguém que fala uma coisa, uma barbaridade dessa, que morrem milhares de mulheres por causa de aborto todos os anos no Brasil, pertence ao governo ligado à saúde, aí a gente começa a ficar um pouco preocupado nas mãos de quem a nossa saúde, a saúde do povo brasileiro se encontra, porque são pessoas ou de má fé ou incompetentes, mas são mentirosas. Eu tenho que falar as coisas bem diretas, viu, gente? Como vocês já me conhecem, eu não alivio muito, não. Mas a verdade, ela esclarece a gente, né? Isso aí é de um site retirado, inclusive, de um livro que eu ajudei também com alguns capítulos, né? Precisamos falar sobre aborto. Precisa legalizar o aborto para que este seja seguro. O aborto seguro. Você tem que legalizar para ele ser seguro. Quem disse que aborto é seguro? O aborto legalizado. As pessoas que defendem o aborto não contam que lá nos Países Baixos fizeram um estudo de milhares de mulheres e lá, gente, o aborto é legalizado, tá? A mulher que quiser vai lá e aborta tranquilamente, numa saúde de bom nível, de primeiro mundo. Mas eles compararam mulheres que tinham seus filhos com mulheres que abortavam, e o que eles descobriram? Mulheres que abortavam num país que tem um aborto legalizado morrem mais. Eles não vão contar isso para a gente, eles vão falar de aborto seguro. Aborto não é seguro. Quem aborta tem mais chance de câncer de mama. Quem aborta tem mais chance de infertilidade. Quem aborta tem mais chance de ter o bebê prematuro numa outra gravidez. Quem aborta pode ter hemorragia, pode ter uma infecção, pode ter septicemia, pode morrer. O aborto é um procedimento cirúrgico. Aí o farmacológico pode causar hemorragia e morte também. E pode gerar todos esses problemas. Não existe aborto seguro. Seguro mesmo é você ter seu filho. Aliás, se a gente for muito ao pé da letra mesmo, né, seguro, só tem uma coisa segura nessa vida, que é o nosso fim presente aqui, né, se não tiver antes o juízo. Mas aborto seguro, está errado falar isso. Quem fala isso também não está colocando as coisas numa perspectiva adequada. Câncer de mama tem relação confirmada com aborto. Vocês não vão escutar isso aí em propaganda da Rede Globo, com ator e atriz global de peruquinha azul e barriga falsa, falando para as pessoas que assistem televisão que é bonito matar seus filhos. Você não vai escutar eles falando isso. Quem vai ter que se virar depois com infertilidade, com suicídio, aumenta a taxa de suicídio, depressão. As mulheres que abortam têm um risco aumentado de suicídio, se eu não me engano, de 600%. Preciso revisar o dado, mas é algo catastrófico. Aí eles não vão aparecer na televisão fazendo campanha para você. Eles vão estimular a pessoa a ir lá e abortar, e depois eles vão se eximir da responsabilidade. Quem vai ter que arcar com isso é a mulher que sofreu uma tragédia na vida dela, é a família que está vendo a filha entrar em depressão, cometer o suicídio, depois querer ter um filho e não conseguir. Essas pessoas vão sofrer, junto com a menina ou a mulher que foi enganada por alguém que disse que abortar seria bom. Seria uma boa solução. Aborto é um problema de saúde pública. O que a gente precisa para chamar uma coisa de problema de saúde pública? Até hoje ninguém consegue responder isso direito. É uma coisa que mata muita gente. A gente viu que não é o caso. Se aborto for problema de saúde pública, piscina dentro de casa virou problema de saúde pública, bicho, dedão do pé virou problema de saúde, tudo virou problema de saúde pública, não tem critério nenhum. Problema de saúde pública é o que a gente
gasta muito dinheiro, ótimo. Então, como a gente viu nas casuísticas do mundo inteiro, quando você legaliza o aborto, você começa a abortar mais. Então, a solução para economizar dinheiro com aborto, tratando complicação de aborto ilegal, é você oferecer aborto para a população. Ótimo, então vai onerar ainda mais o sistema público, gerando um serviço, uma demanda por serviço que não existe e aumentando o gasto ainda mais. Não faz o menor sentido também chamar de problema de saúde pública e falar que vai legalizar para economizar. E outra coisa, que coisa cruel é alguém pensar que pode economizar matando vidas. Quando a gente começar a pensar que dá para economizar exterminando vidas humanas, a gente também já teve experiências históricas catastróficas nessa área. A gente não precisa voltar nisso de novo, para entender que é errado. Artigos científicos demonstram que a melhor opção é legalizar o aborto. Tem até uma bioeticista, não sei quem viu, a Débora Diniz, que falou que não estamos aqui para escutar professores, estamos aqui na audiência do Supremo Tribunal Federal, em que se defendia o aborto, no caso dela, estamos aqui para escutar pesquisadores e trabalhos originais. Aí ela cita trabalhos de ONGs comprometidas com a causa abortista. Outra coisa, e esse é um dado que é citado pelos maiores estudiosos de medicina baseada em evidências, que é a medicina científica do mundo. 99% do que se publica é lixo. Poderia ser pegado e jogado fora. Então, os professores de medicina que estão aqui, eles sabem disso. 99% do que se publica é lixo. Então, o fato de alguém ter publicado um trabalho não quer dizer nada. A pessoa utiliza aquilo como um tipo de porrete científico, para falar, eu sou cientista, você não é, você tem que acreditar em mim. 99% do que é publicado não tem boa qualidade. Então, quando um abortista vira e fala, não, a gente veio aqui para ouvir quem fez trabalho. Bem, não confie. Você tem que confiar na capacidade de avaliar criticamente um trabalho, checar as fontes, checar os dados, analisar aquilo a fundo e descobrir se aquilo é verdade, mentira ou se tem um viés. E os trabalhos da Guttmacher, eles são complicados também. Por quê? Eles ganham dinheiro de aborto. Então, é complicado. É defender cientificamente o que me dá dinheiro. Aí a pessoa vai arrumar um jeito de defender. E é isso que acontece no Brasil. E é isso que é jogado para a população. Mas quem é você para falar que é feio abortar? Que eu sou um doutor, eu sou uma doutora. Eu tenho muito mais autoridade que você. Não, a autoridade da verdade é maior do que qualquer autoridade científica. E a autoridade da verdade, ela pode estar em qualquer pessoa, da mais humilde àquela que acumulou mais títulos, a verdade ela pode estar com qualquer um. Então, o que a gente precisa fazer é saber analisar aquilo que a gente está vendo. E a academia, ela quer convencer a gente que abortar é bom, abortar é seguro, abortar é uma maravilha. Não é. Não é. Infelizmente, nossa academia é muito corrupta. Uma outra coisa que a gente escuta, defender a vida é coisa de fanático religioso cristão. Se a gente fala assim a favor da vida, contra o aborto, você deve ser um cristão, você é fundamentalista, né? Não, aí precisa ser colocada a coisa em perspectiva. Muitas pessoas que não são cristãs, que são inclusive pessoas ateístas, defendem a vida e são contra o aborto. Não é coisa só de cristão, não. Na verdade, a vida é um fundamento básico de qualquer valor, de qualquer direito, de qualquer dever, de qualquer manifestação na sociedade. Se não tiver vida, não manifesta nada. Então, no fim das contas, a vida é a sustentação de tudo o que há no ser humano. Se você tira a vida de alguém, você rouba sua memória, você rouba sua história, você rouba sua biografia, você rouba todos os laços sociais que aquela pessoa faria com outras, você rouba a sua dignidade. O aborto, como diria, acho que era Mário Quintana, é um grande roubo. Você rouba a vida da pessoa, você rouba tudo dela. Se você não tem vida, não tem dignidade, não tem imagem e semelhança de Deus, com Deus a gente crê que estará lá na glória. Mas aqui nessa realidade, alguém exterminou aquela vida humana que tinha uma dignidade inerente, que era imagem e semelhança de Deus, que para a gente considera uma bênção na vida das famílias. Outra coisa, todo aborto é a defesa de que um direito meu de me satisfazer ou de não ter preocupação com quem eu não quero, vale mais do que a vida de outra pessoa. E quando a gente fala isso, uma vida é o conjunto de todos os direitos, tudo que aquela pessoa é, foi e será.
Então quer dizer que para uma pessoa ter um direito, como alguém que quer abortar o próprio filho, ela tem o direito acima de tudo o que há de precioso numa vida inteira de outra pessoa. Que direito é esse? O direito de exterminar alguém. Essa pessoa realmente ela está pregando implicitamente uma grande diferença. A vida dela realmente vale muito mais do que a vida do próximo, se ela chega a pensar a respeito disso. E quando a gente fala a ela, tome cuidado. Grande parte das mulheres que abortam, isso foi uma pesquisa feita, falam que abortaram não porque elas queriam, mas porque o parceiro induziu ela ou a família forçou ela a abortar. Então, quando a gente fala assim, o abortamento é empoderamento feminino, esse termo é bem utilizado, né, hoje em dia, não é empoderamento feminino, não. É um sinal até, usar outro termo bem utilizado hoje em dia, de opressão feminina. Abortar é opressão feminina, porque normalmente quem quer abortar não é a mulher, não. Ela pode no começo entrar em desespero pela falta de apoio do parceiro, do namorado, do marido, da família, mas normalmente quem vai forçar a situação é outra pessoa. Fere muito a mulher abortar, e muitas mulheres carregam essa cicatriz para o resto de suas existências. Então a gente tem aí uma origem do abortismo na era contemporânea, que é uma origem muito feia, ligado a racismo, eugenia, controle populacional e várias outras situações muito terríveis. Dinheiro. Quanto vale uma vida humana? Quanto você cobraria para matar alguém? Médico aborteiro, tirando aqueles que fazem um aborto legal dentro do SUS, numa situação controlada, mas esses médicos aborteiros, que são os carniceiros que trabalham na clandestinidade, eles não fazem caridade, não, eles cobram caro para abortar. Se eles quisessem o bem da mulher, eles não estariam cobrando desse jeito, na clandestinidade. Então, eles não estão lá fazendo caridade. É um mercado bilionário, é um mercado de sangue. E muitas vezes a gente fala daquilo que é excepcional para tirar conclusão sobre o casual. A gente está falando da legalização do aborto geral. No caso Brasil recente, até 12 semanas. Mas aí a pessoa fala, e o caso dos estupros? E o caso da criança com má formação? Veja bem, isso são exceções. A gente não está nem falando das exceções, mas muitas vezes, numa conversa, a pessoa fala de uma exceção para tentar defender um ponto geral. Então, a parte geral a gente vai parar um pouquinho, vamos falar da exceção. É vendido para as pessoas que se você tiver a tragédia de alguma conhecida, alguma pessoa da sua família, ou até com você mesmo, de sofrer uma agressão sexual, um estupro, que o aborto seria a solução. A gente precisa ter isso bem claro. A pessoa já sofreu uma tragédia horrível na vida dela. E você vai acrescentar essa tragédia à morte de uma criança inocente. Não vai ser uma solução. É vendido para a mulher que aquilo é uma solução. Na prática, o que acontece? Muitas mulheres acabam desistindo e acabam preferindo ter seus filhos, porque entendem que passou um horror, sofreram um trauma terrível, mas matar aquela criança não seria a solução. Muitas têm o filho e dão para adoção, outras abortam a criança, até dentro da lei brasileira, acabam entrando em depressão, há casos relatados de suicídio, e algumas abortam e vão para a televisão pregar que é maravilhoso abortar e todo mundo tinha que abortar, de uma forma quase histérica, né? O que levanta um pouco de dúvida sobre a sinceridade e sobre o grau de reflexão que essas pessoas tiveram na vida delas para aconselhar outras pessoas a abortar. Então, veja bem, falar de exceção é exceção. A exceção, na verdade, muitas vezes confirma a regra que é errado abortar. Mas as pessoas vão tentar puxar a exceção para conversar com a gente. E a gente volta numa grande pergunta: qual o valor da vida humana? Quando a gente pode matar alguém? Qual o nível de desagrado que precisa me causar para eu achar que é defensável matar? O ser humano pode ser morto? Alguém cria uma vida? Nós participamos da criação da vida, mas a vida é um dom. E o ser humano nunca conseguiu criar totalmente uma vida. E eu duvido muito que vá.
A vida é um dom divino, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, possui dignidade por isso, essa é a nossa fé. Mesmo quem não é pertencente à fé cristã, parte da vida como pressuposto, e a vida é uma coisa única, preciosa. Mesmo quando você tem dois irmãos gêmeos, um é totalmente diferente do outro. Cada vida é única, cada vida é preciosa. Teve gente até nos Estados Unidos que falou que o aborto era defensável, porque isso foi no século passado, a cada 30 abortos você evitava, de mulheres pobres da periferia de uma determinada região, você evitava um assassinato. Então agora a gente pode começar a abortar preventivamente para assassinar um futuro assassino? Isso não faz sentido. Então quer dizer que para você evitar que nasça alguém que vai matar outra pessoa, você mata 29 inocentes. Também não faz o menor sentido. Essa conversa de relativizar a vida humana é pura loucura. Mas as pessoas usam estatísticas, publicam trabalhos. Esse livro que fala sobre isso é o Freakonomics. É um livro que foi relativamente bem conhecido, né, no ambiente de economia, né, e chegou a vender bastante no Brasil. Mas veja bem, a vida é uma surpresa. Cada vida é uma surpresa. A gente não sabe o que cada vida vai gerar para a gente. Quantos descobridores de uma cirurgia nova, quantas pessoas que inventariam uma cura talvez para um tipo de câncer, foram abortadas? A gente nunca vai saber. Milhões de crianças são abortadas todos os anos. É um genocídio. Só que é um genocídio silencioso. Você não escuta falar desse genocídio, mas estão morrendo no mundo inteiro. Milhões de crianças. Elas seriam o quê? Seriam artistas, médicos, advogados, pastores. Ninguém sabe. A gente simplesmente está exterminando o nosso amanhã. E foi com isso em mente que eu pensei nesse título do Extermínio do Amanhã. Então, agradeço a atenção e vamos passar para as perguntas agora. Eu já falei demais, agora é hora de vocês perguntarem. Fiquem à vontade, viu?